Olá pessoal, meu nome é Eduardo Miranda, sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão, onde semanalmente, ou quase semanalmente, principalmente em tempos de Covid-19, eu levo até vocês a minha crítica, a minha visão, os meus comentários sobre os principais lançamentos para telona, para telinha ou qualquer outra mídia que nos interesse, dentro dessas tribos maravilhosas de nerds, geeks, otakus e a cultura pop como um todo, né? Então, lá na comunidade aqui do canal, eu havia feito uma pesquisa já há um tempo e a maioria de vocês haviam mostrado interesse de que eu realmente falasse de filmes clássicos. Não há um parâmetro para esse tipo de vídeo que a gente vai fazer. O filme pode estar em cartaz, pode não estar em cartaz, pode ter sido de qualquer época, qualquer geração, e ele vai ser comentado aqui. Só que até então eu não estava descobrindo um formato. E aí o que aconteceu? Eu comecei a lembrar dos filmes que eu saí do cinema e eu tinha ideias sobre esse filme. Eu tinha outras visões que não estavam claras ali na tela para todo mundo. Não é que eu seja um Thundercat, mas era uma visão além do alcance ali do roteiro. Né? Bom, deixa pra lá. Então, essa visão do roteiro, ou o que poderia ter sido, ou como isso poderia ter sido melhorado, ou qual foi o grande acerto, a grande sacada daquilo ali, ou uma história escondida, né, atrás de uma trama que a princípio não parece ter nada. Então eu falei, tá aí, é esse o formato. Então, pessoal, vocês vão ver vários filmes aqui que eu, de uma certa forma, elucubrei. Fiquei fazendo pensamentos sobre o roteiro, sobre a dinâmica do filme, como eu acho que deveria ter sido, como eu interpretei na época ou como eu ainda interpreto nos dias de hoje. Eu espero que esse tipo de visão agrade vocês e que vocês curtam bastante esse vídeo. Lembro, antes da gente começar, claro, que clicando nessa bolinha aqui do lado, isso, na amarelinha, você vai direto para a área de inscrição. Chegando lá, você clica em inscrever-se, fazendo parte aqui do canal, sendo sempre um dos primeiros a saber os vídeos que rolam por aqui. E, claro, ativando a sineta para que isso aconteça, né? Porque se você só se inscrever e não ativar a sineta, você não vai saber, em primeiro lugar, o que está rolando por aqui. Então, ao se inscrever, não deixa de ativar a sineta, ok? Claro, no caso do filme clássico, do filme antigo, que seja que for, também vai rolar aqui embaixo o trailer e o link do IMDb, para vocês expandirem a ideia, expandirem o tema e lerem e saberem de tudo aquilo que eu não vou falar aqui, correto? Então, galera, mais rápido do que o capacitor de fluxo pode levar um carro, roda a vinheta. Bem, pela brincadeirinha ali do antes da vinheta, você já deve estar mais ou menos sacando de que filme eu vou falar. E é esse mesmo. Eu vou falar de Volta para o Futuro, filme de 1985, produzido pelo gênio Steven Spielberg, dirigido pelo mestre Robert Zemeckis e interpretado por uma dupla que teve uma química não só dentro dos sets de filmagem, como fora dos sets até os dias de hoje. Eu estou falando do veterano Christopher Lloyd e do sempre querido Michael J. Fox, que infelizmente ainda luta contra o mal de Parkinson, que até o momento não se tem uma cura, né, para esse mal. E ele é um dos principais ativistas no combate a essa doença, em novas pesquisas, estimulando que se tenha uma esperança de amenizar os efeitos ou de erradicar esse mal aqui do nosso planeta. Então ele é um herói de fato. Michael J. Fox, todo o meu respeito. E claro, tem a trilha sonora genial do Alan Silvestri, que fez aquele tema inesquecível, né? Que vocês já devem estar rolando aí na cabeça de vocês, com certeza o tema. Tan, 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 tan.
Oh, coisa boa, né? Então vamos lá. Quando eu vi, entenda uma coisa, tá? Eu não vou falar nem do 2, nem do 3. Eu tenho coisas para falar do 2 e do 3, principalmente do 2. Mas eu vou começar, claro, pelo primeiro, até porque falar do primeiro parece tipo impossível que você possa falar alguma coisa do primeiro, né? De tão perfeito que ele é. O De Volta para o Futuro, no meu entender, ele é aquilo que chamamos de instant classic, o clássico instantâneo. É aquele filme que marca uma época, é aquele filme que marca uma geração. E devo dizer, olha, eu sei que vocês me conhecem como um grande fã de Star Wars, né, de Guerra nas Estrelas. Eu sou mesmo, eu sou de chorar, não adianta. Mas eu confesso a vocês que De Volta para o Futuro é um filme que me arrebatou. Back to the Future, ele pega e ele torce você. Não há uma única vez das tantas vezes que eu já vi o De Volta para o Futuro, primeiro, que eu não fique na ponta do sofá na hora que o carro tem que voltar. O raio tem que bater no relógio, descer pelo fio, bater na vara, para ele ir direto para o capacitor de fluxo, para ele poder... Não tem condição de você ficar parado naquela cena. Por mais que você veja, aquela cena é tão bem montada, é tão bem produzida, é tão bem interpretada, é tão bem sonorizada, trilha sonora pegando fogo, que não tem como você ficar ali parado naquela sequência. Então eu devo dizer que De Volta para o Futuro é o filme top, um dos 10 tops da minha lista de filmes que eu mais gosto. Então vamos lá. O que eu percebi depois de um tempo que eu tinha visto De Volta para o Futuro? Que De Volta ao Futuro, muito pelo contrário daquela história bonitinha, fofinha, onde tudo tá bonitinho, onde tudo tá bem, tem uma trama de assassinato. Por essa você não esperava, né? Há uma trama para se matar alguém. Alguém vai ser morto para que esse filme aconteça, da maneira como ele aconteceu. Haverá morte. Ok, vamos lá. Vamos começando fazendo uma autópsia do filme, tá? Tirando as camadas para a gente poder entender e chegar até essa afirmação que eu fiz sobre o assassinato. Primeiro lugar, vamos definir a viagem no tempo do filme. A viagem no tempo do filme é a mais rudimentar possível. Ele é como o seguinte, pensa numa rua reta, onde você está com o carro parado, é o teu tempo, é o presente. Você acelerou o carro para frente, é o futuro. Você deu ré, é o passado. Então, esse é a viagem no tempo que o próprio Doc explica no 2, quando ele vai tentar explicar aquela realidade alternativa onde o Biff é um cara milionário, é o homem mais sortudo do mundo por ter roubado o almanaque de esportes lá, que ele pegou no futuro, etc, etc, etc. Beleza, vamos agora entender o cara que criou a máquina do tempo, Dr. Emmett Brown. Ele é um cientista recluso que gastou todo o dinheiro da família dele nessa pesquisa, em outras que não deram certo, mas essa principalmente, ele gastou toda a fortuna dele. Ele é um cara que ele não tem ética nem moral para tentar fazer o experimento dele acontecer. Ele não tem, por exemplo, vamos lá, ele suborna um guarda nos anos 50, em 55, né? Quando o guarda vem lá dizendo, aí, que diabo é isso aí? Deixa eu dar uma olhada. Não levanta isso não. Isso aí é um experimento climático, pode dar problema. Mas eu acho que a gente pode conversar, e vai lá e pimba, suborna o guarda. Então já mostra que ele não tem ética nenhuma, moral nenhuma, social. Ele acha que está acima, ele se vê num poder, ou melhor, ele já se via num poder. Isso você está construindo o personagem em 55, tá? Ele já tinha esse hábito amoral em 55. Vamos lá. Durante o passar do tempo, ele faz amizade com um garoto, né? Um rapaz. Ele é um homem solitário, já com certa idade, um garoto, cuja vida é uma desgraça.
porque ele vive com uma mãe bêbada, um pai covarde, um pai falido, um pai que é um sem futuro, entendeu? Um cara que nada, que é subjugado pelo chefe do trabalho, pelo colega do trabalho. A vida dele tem dois irmãos que, coitados, losers assim, até não poder mais. Então, o Marty McFly, ele vem de uma família oprimida. Ele é um garoto que pensa grande, pensa alto, pensa em ter uma banda de rock, pensa em ser uma estrela. Ele tem ambições que a família dele não tem. A família dele é de pessoas que realmente se entregaram. Não tem mais nada. Nada. Não sobrou mais nada ali para ele. Então é fácil para um garoto desse ser seduzido por um homem com grana, mais experiente, que constrói para ele uma caixa de som fantástica, gigante, sabendo que ele gosta de rock, de banda. Seduzir esse garoto é muito fácil. Ele sabe o alvo que ele traçou ele traçou o Marty muito antes para que ele pudesse fazer parte do grande experimento dele, que era a viagem no tempo. Porque, entenda, colocar o Einstein ali, o cachorro não vai poder te dizer nada. O carro vai, o carro vem e o cachorro não vai poder te dar feedback. Mesmo assim ele usa o coitado do Einstein, usa o bichinho. Mesmo assim ele usa o cachorro também de forma completamente amoral. Ele não está muito preocupado em saber se o cachorro vai morrer ou não. Ou ele já até havia testado o carro, né? E visto que o cachorro dele não ia morrer, mas só para mostrar para o Marty que o carro era super seguro, que era uma tecnologia que não mataria ele. No máximo, ele sentiria alguma coisa e voltaria, mas o cachorrinho estava lá inteiro e ele também voltaria inteiro, se fosse o caso de usá-lo no experimento. Ele manda gravar tudo, claro, como um registro. E aí você entende que essa falta de moral que eu discuti no início dele, ela vaza a ponto dele roubar plutônio. E roubar plutônio de terroristas líbios, onde ele prometeu fazer um foguete, fazer um míssil. Peraí, gente, tem alguma coisa errada aí, vai. Primeiro, como ele conseguiu contato com terroristas, sendo um cientista? Será que essa coisa dele subornar policiais lá em 55 não vinha? Será que ele não tem mais ou menos a polícia no bolso, ou altos escalões, trabalhos com o governo, onde ele pode manipular o sistema, né? E ter acesso a terroristas líbios assim, pô, meu Deus, o FBI e a CIA, maior dificuldade, ele como cientista, beleza, eu quero construir um míssil para alguém, um foguete para destruir os Estados Unidos, estou aqui à disposição de vocês. Amoral, né? Antiético, total. Então ele consegue ser pior do que os próprios terroristas ao roubar dos terroristas o plutônio para um experimento dentro de um pequeno reator num carro. Quer dizer, não só o fato de ter uma ligação com terroristas, o que para ele já seria mortal nesse sentido, como ser humano nos Estados Unidos, ele tem a total... Sim, a forma como um plutônio é manipulado no filme é tipo assim, ele não tá nem aí se aquele frasco vai abrir e vai contaminar toda aquela região, ou se vai explodir aquilo tudo. O que vale é o experimento dele. Você sente ali também que ele está armado. Ele tem uma arma ali. Ele está armado para qualquer problema, né, que haja. Então, olha só, ao desenhar o Emmett Brown, a gente entende ali um homem perigoso. Ele não é uma pessoa fácil.
Ele é fácil para quem lhe interessa, o coitadinho do Marty McFly. Como eu já disse, um garoto que vem de uma família oprimida. Beleza, ele é um santo, ele é um fofinho. Só que para ele é diferente. Para interagir com outros, ele é bem diferente. Ele é um homem bem diferente. Se a gente isolar o personagem e tentar entender este homem, Emmett Brown, ele é um cara muito diferente. Ele é um cara estranho, um cara esquisito. Entenda, um cientista trabalha com probabilidades, né? E para ele o cenário é muito mais amplo do que para qualquer outra pessoa. Ele tem a amplitude da ciência para ele poder olhar todo o espectro, ainda mais tendo um vídeo do futuro. Ele tem acesso à informação do futuro se não foi dada a informação pessoalmente. O Emmett Brown de 85 falando com o Emmett Brown de 1955, dando instruções para ele, para justamente acontecer o assassinato. Então vamos lá. Desenhado tudo isso, a gente entende que o que acontece? Ele precisa fazer o Marty McFly entrar naquele carro. Isso para o Emmett Brown é fundamental. O garoto está com medo. O garoto, você sente que ele olha para o garoto e o garoto está se afastando com a câmera. Ele está com medo daquilo ali. Na hora que ele mete a mão no carro, ele já se queimou, não, estava gelado. Ele tá completamente... Ele nunca entraria naquela máquina do tempo. O Marty McFly nunca entraria ali. Porém, o Doc, ele cria uma situação limite. Reparem bem, ele rouba dos terroristas o plutônio, pode ter deixado uma pista onde as probabilidades faria com que ele soubesse que naquele exato momento, depois de testar o Einstein e mostrar para o Marty que seria seguro viajar no tempo, os terroristas chegariam. E quando ele leva tiro dos terroristas, quem vê algum sangue ali? O mínimo sangue na roupa dele, uma roupa branca, alva, branca. Claro que ele já está de colete na primeira sequência. É claro que ele já está de colete. Porque ele sabe o que pode acontecer caso os líbios encontrem eles ali. O Emmett Brown, ele já calculou as probabilidades de onde eles atirariam, de como ele seria alvejado, tudo, para fazer aquele teatro e o Marty não ter outra opção a não ser entrar no carro e tentar fugir. Só que ele sabe que quando ele imprimir, porque o capacitor de fluxo está ligado e ele colocou a data, não foi o Marty que colocou aquela data, foi ele conversando, e essa data aqui, a data muito importante, foi a data que eu inventei o capacitor de fluxo, bati com a minha cabeça no banheiro e aí me veio a visão do capacitor de fluxo. Great Scott! Ele já sabia que precisava fazer o Marty entrar desesperado naquele carro, fugindo de alguma coisa, para que ele acelerasse desesperado até 88 milhas por hora, e o carro, qual já estava programado para ir para 55, ativasse o capacitor de fluxo e ele chegasse lá. E aí voltamos às probabilidades. Ele pensou, eu lembro desse lugar bem, ele vai cair dentro da fazenda do cara que tem os pinheiros, né? E mais ou menos, né, ele calculou como é que seria aquilo ali. De repente ele não calculou aquela casinha, né, aquele celeiro onde ele caiu, mas ele calculou que ali era uma reta e vou mandar ele por aqui mesmo. Ou melhor, ele nem calculou nada, porque quando o Marty está fugindo, ele está andando pela fazenda do passado. Então o Doc, de repente, se pudesse ter sido uma experiência controlada, porque quando ele manda o Einstein para frente 1 minuto, ele sabe que ali 1 minuto é o shopping, né, no futuro. Não tem outra coisa ali, a não ser que em 1 minuto alguém se meta na frente daquele caminho, que seria difícil demais.
Mas para o Marty, ele pensou, o experimento, nessa linha reta, ele vai cair numa estrada, não vai ter problema nenhum, ele vai estar dentro da fazenda do cara, mas tem uma reta. Mas como o Marty ficou fugindo para lá e para cá, ele também calculou as probabilidades disso acontecer. Porque o encontro com os líbios estava marcado. Isso eu tenho cada vez mais certeza. E aí, ele vê o Marty pegar o carro, ir para o futuro. Os líbios se ferraram. Se não se ferrassem também, ele já estava protegido com colete, era só ele se esconder ali, sair fora. E Marty vai para o passado, 55. Chegando em 55, probabilidades também, ele, óbvio, sabia que ele não ia querer ficar sozinho em 55. E a única pessoa que ele sabia, porque sabia que aquela data era a data da invenção do capacitor de fluxo, era quem que ele ia procurar? Dr. Emmett Brown. Então, Marty, quando chega na casa desse cara que inventou o capacitor de fluxo, e que ao inventar o capacitor de fluxo, já parava para pensar o que ele faria no futuro caso ele conseguisse montar uma máquina do tempo, ele só vê concretizado todo o planejamento dele em 55. A chegada de Marty McFly mostra que foi bem sucedido o experimento, e era a única coisa que ele queria, saber que aquela máquina daria certo. O que acontece? Ele tem um vínculo, aí sim, ele tem um vínculo de amizade com o Marty. Ele só não usou o Marty, né? Ele acabou tendo um carinho por ele, até por saber que, meu Deus, eu expus esse rapaz à viagem no tempo, sob todos os perigos que poderiam acontecer, de um reator nuclear nas costas dele, com 1,21 gigawatts, que poderia dizimar ele, tudo que tivesse em volta. Eu não posso deixar ele na mão, já que deu problema, deu treta. O pai e a mãe dele não vão se encontrar. Eu vi a foto, peguei a foto e estava lá. Ele está sumindo. Eu não posso deixar esse garoto morrer. Então, ele, sem opção, né? Porque ele também, entenda, ele é um cara sórdido, mas com o Marty ele tem um certo bound, né? Essa junção deles criou um vínculo entre eles. Não é uma coisa tão jogada. E ele quer, com certeza, recompensar o Marty por ser a cobaia dele. Beleza, ele pega o Marty, de uma certa forma ajuda que a coisa aconteça da maneira que tem que acontecer, enfrentar o Biff, a mãe que quer ele, juntar com o pai, aquela loucura toda. Chega no grande dia, ele manda o Marty de volta. O Marty está em 55 e vai para 85. Aconteceu algo no passado, onde o pai dele reagiu ao Biff. Ele salva a que viria a ser a mãe dele do assédio do Biff, que quase a estupra no carro, é quase um estupro aquilo que ele está fazendo. Ele salva ela daquilo, nocauteia o Biff, e toda a escola, durante o baile, fica sabendo o que aconteceu. E o George McFly, ao contrário de ser aquele perdedor, aquele cara que sempre foi uma vergonha para a escola, agora é um cara extremamente prestigiado, extremamente festejado, é um cara onde tudo para ele é muito bom. E acaba ficando com a mãe, que o vê como um herói. Ótimo, beleza. O doutor ainda dá uma parada. E aí, teve alguma... deixa pra lá. Ele mais ou menos... Ele pensa assim, nas probabilidades, né, na cabeça dele, mas ele mais ou menos sabe o que pode acontecer quando chegar lá no futuro. Que é o quê? A alteração, gente, é a mesma que aconteceu com o Biff. Quando o pai reage, não é mais a linha de tempo do Marty McFly perdedor. Certo? É criada uma realidade alternativa. Vem a linha de tempo, quebra, tem uma que segue em paralelo. O Marty, esse garoto, ele é fruto de uma realidade daquela, onde ele poderia ir para frente e para trás e não aconteceria nada, se ele não tivesse nem encontrado com o pai e a mãe. Ele teria ido, teria voltado, tal, beleza,
Talvez ele tivesse visto ele próprio voltando no tempo e fechado um ciclo. Ótimo, beleza, não mexeu em nada, não alterou nada. Ele foi e voltou, neutralizando a viagem dele no tempo. Porém, não é o que acontece. Quando ele faz do pai um vitorioso, quando ele faz do pai um cara de sucesso, como se confirma isso quando ele volta, né? Que ele vai direto para casa, dorme daquele jeito esquisitaço que ele dorme, né? Aquela coisa mais esquisita que eu já vi a pessoa dormir daquela maneira. Olha, aquilo foi uma característica do personagem muito interessante, aquilo ali. Foi bem desenhado essa coisa do dormir dele, né? Com o braço para trás, a perna curvada, ele dorme como se estivesse todo, sei lá, todo misturado ali na cama. E o que acontece? Ele acorda numa nova realidade. Porque, entenda, quando ele chega, que ele chega, né? Pá, aí tá o helicóptero, e ele fala, eu tô aqui, e ele vê o Red lá, o mendigo famoso da cidade, e ele corre pro shopping, ele vê o Marty entrando no carro e repetindo a mesma coisa que foi feita. Só que agora, entenda, aquele doutor que está lá no shopping com a máquina do tempo, ele conhece o Marty McFly que pegou a máquina do tempo. Ele está desde 1955 aguardando o retorno dessa pessoa. Aquele que ele tirou da linha de tempo dele. Ou melhor, ele não. Que ele proporcionou que fosse para uma nova linha de tempo. O Marty McFly, que pega aquele carro naquela mesma situação dos terroristas e tudo mais, é o Marty McFly de uma família winner. Vencedores. O pai é um grande escritor de ficção científica, festejado, vai ter livro adaptado para o cinema, vai ser... O Biff é um empregado, é um lacaio, é um cara que limpa carro, sabe? Que ele bota moral em cima. A mãe toda bonitona, toda com hábitos saudáveis, os irmãos executivos, uma casa bonita. E na garagem, o carro dos sonhos já era dele. Mas era dele quem, gente? Era dele, Marty McFly Winner. Que ao contrário do Marty McFly Loser, que foi o que voltou no tempo, que voltou para o futuro, podia ser um garoto sem iniciativa, tinha tudo na mão, tipo assim, mas tinha o espírito do Marty, né? Mas ele podia ser completamente diferente do McFly que chegou ali. Ele é um outro McFly, ele não é aquele McFly que foi primeiro, o que está chegando. Aquele McFly não entende aquela família e aquela realidade. Ele aceita, e ele é aceito ali dentro. Mas aquela não é a realidade dele. Nem de longe, a realidade dele é uma desgraça. E um presente que ele acaba ganhando é ir para uma família de winners. Mas a criação dele é de loser. Só que aí, dentro dessa outra realidade, agora que vem a piração, hein? Agora, se a sua cabeça ainda não... Agora que vem a loucura. Mas como consertar isso? Porque, entenda, esse Marty McFly que foi, ele pode não alterar o passado dele. Ele pode viajar na mesma linha de tempo dele e, de repente, aparecer com outro carro voltando. E aí? Numa mesma linha de tempo iam ter dois Marty McFlys? O original da família Winner e o Loser? Como ia ser isso? E é aí que vem o assassinato. Porque, na minha teoria, na câmera de vídeo, o Doc Brown, de 1985, deixa um recado claro para o de 1955. Mate esse rapaz. E explica que ele tem que ser morto porque ele não pode voltar para aquela linha de tempo. Ele tem que ser morto de alguma forma. O Marty McFly Winner, para que o Loser possa desfrutar da vida que ele tem ali, ele não pode voltar. Ele tem que ser morto. E entenda, ser morto em 1955, ainda mais uma pessoa que viajou no tempo, não tem registro nessa época, não tem exame de DNA, não tem CSI, não tem nenhum tipo de investigação, a coisa ainda é muito rudimentar.
para se descobrir quem é quem ali, mesmo que encontrassem o corpo, um pedaço de dente, ou um osso, alguma coisa que sobrasse desse garoto, ninguém ia descobrir. Ninguém ia descobrir quem era aquela pessoa ali, não ia ter identificação. Nem por ficha dentária, nem por DNA, porque não existia. Nada. Então, para que o Marty McFly, loser, pudesse tirar proveito da família Winner, que sem querer ele criou, mas que gerou o Marty McFly dentro dessa nova realidade alternativa da qual ele acabou viajando, esse Marty McFly Winner teve que ser morto em 1955 por esse cientista cuja moral é totalmente falha, é uma moral completamente duvidosa, completamente amoral e sem ética, para que o experimento dele, ou que as coisas que ele acha certo, aconteçam. Então, gente, essa é a minha teoria de que por trás desse filme fofinho, De Volta ao Futuro, existe uma trama que leva ao assassinato do Marty McFly vitorioso, daquele que vem de uma família de vitoriosos, para que o Marty McFly, que realmente ajudou o Doc, pudesse ter esse presente, mesmo que errado, nesse futuro alternativo, do qual ele acabou fazendo parte. Então, gente, eu sei que a cabeça de vocês deve ter dado um nó. Eu mesmo vou ter que assistir esse vídeo todo de novo para entender se alguma coisa que eu falei aqui não foi conexa. Esse vídeo teve que ser longo, porque você contar uma teoria dessa enorme, né, desse jeito. E claro, eu aguardo de vocês os comentários aqui embaixo, falando se isso procede, se não procede, se vocês também pensam assim, que pode ter acontecido dessa maneira, se tem algum tipo de embasamento isso que eu falei, ou se foi uma viagem completa que eu tive, tá bom? Eu fico aguardando o comentário de vocês. Gente, volto a lembrar, a inscrição de vocês é muito importante aqui pro canal. Foi um grande prazer fazer esse vídeo, porque eu nunca tinha dividido com ninguém essa minha teoria sobre De Volta para o Futuro. E achei muito legal poder exercitar isso com vocês. Claro, esse monte de corte que vocês viram durante a edição é que eu tomava um outro rumo e esse vídeo ia para 1 hora e pouco, ia para mais de, 2 horas. Mas tive que tentar me manter na linha para poder levar para vocês essa teoria e que vocês também pudessem chegar a uma conclusão e exercitar a mente em cima de roteiros maravilhosos e que marcaram uma época, né? Porque De Volta ao Futuro pode ser o que for, ele nunca vai deixar de ser esse filme que todos nós amamos. Certo? Forte abraço, até a qualquer momento.